Me guarde do mal, que o Senhor repreenda toda a maldade, que Deus repreenda toda a seta maligna do inferno, que o Senhor Deus vá na minha frente abrindo o caminho. Mas, meus amados irmãos, aquele que é cego espiritual, que não conhece a Deus, que não sabe a Deus, eu era assim. Eu não saía de casa, meus amados irmãos. Hoje nós temos a internet, hoje está muito mais fácil, você pega o celular e já está sabendo. Mas eu ficava escutando, meus amados irmãos, vocês vão dar risada, um programa em que ele ficava dando cedo, na parte da manhã, e ele dava o prognóstico do diagnóstico de cada signo para o dia. Eu não saía de casa quando escutava falar assim. Mas era cegueira espiritual. Eu confiava naquilo que alguém falava e não confiava no Deus que estava me enxergando, me vendo. Agora você pensa bem, quando lá no rádio saía, cuidado desse dia, que hoje em dia você vai ser ruim, o seu dia vai ser isso, o seu dia. Acabava o meu dia. Eu já saí de casa, nervoso, fraco. Meu Deus, esse dia hoje vai ser ruim. Porque eu não conhecia um Deus em que eu deveria falar para ele: Senhor, tenha misericórdia de mim e abençoa o meu dia. Porque quando nós colocamos o nosso dia nas mãos de Deus, a palavra de Deus se cumpre, ela se torna verdadeira. A palavra de Deus ela se cumpre em nossas vidas. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele, escrevendo ali aos Romanos, no capítulo 8, versículo número 28, ele diz assim: olha, todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Vou repetir. Todas as coisas concorrem para o bem. Olha bem. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são chamados, que amam a Deus e que são chamados segundo o propósito de Deus. Aí você sai, meus amados irmãos, de casa, você orou, pediu para Deus repreender todo o mal, que Deus guardasse você de toda a maldade do mundo, que Deus preparasse um dia abençoado. Você sai de casa, você está chegando no ponto do ônibus, o ônibus está saindo. A primeira coisa que a gente fala que é: já começou, meu dia já começou desse jeito. A coisa já começou a dar tudo errado, hoje vai ser um dia difícil. Mas você não está vendo que Deus ele só está cuidando de você? Aleluia. Se você perder aquele ônibus, foi porque Deus permitiu que você perdesse aquele ônibus. Você chega no serviço, meus amados irmãos, você vai conversar com alguém, a primeira pessoa que você conversa já leva uma patada daquela pessoa. Meus amados, nunca se esqueçam que quem se põe na presença de Deus não tem mal que resista, meus amados. Não existe mal que resista. A partir do momento que você colocou o seu dia nas mãos de Deus, Deus vai cuidar de cada um de nós, meus amados. Por pior que aconteça, por mais ruim que você fale, meu Deus, por que aconteceu isso? Deus tem um propósito nisso. Só aguarde e veja o que Deus vai fazer. A nossa confiança em Deus tem que ser de uma maneira, meus amados, que nós venhamos enxergar aquilo que Deus tem para nós, meus amados. Os 10 cegos, quando enxergaram, 9 deles viram muitas coisas bonitas, porque eles não enxergavam, não sabiam o que era cor, não sabiam o que era o que nós vemos hoje. Mas teve um que conseguiu enxergar tudo isso e enxergou ainda ao nosso Deus, meus amados. Que nós sejamos sempre esse um que volte para ver o que Deus tem para cada um de nós, meus amados irmãos. Por isso eu digo, saiba, se você pôr na sua vida nas mãos de Deus, não tem quem vá contra você. A Bíblia nos fala que tudo posso naquele que nos fortalece. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas isso não quer dizer que você não vai sofrer. Isso não quer dizer que você não vai ter problema.
Isso não quer dizer que a tua vida vai ser um mar de rosas. Porque Jesus falou assim, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso quer dizer que em Jesus Cristo, meus amados irmãos, nós somos vencedores. Mas vamos omitir a primeira palavra que Jesus falou. Quando ele diz assim, eu venci o mundo, antes disso diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Meus amados, aquele que acredita em Deus, nunca vai ser derrotado, meus amados. Nunca vai ser perdedor. Porque a alegria dele está em Deus, meus amados. Nós temos a nossa alegria em Deus. Esse fato de você levantar e buscar a alegria, meus amados irmãos, se não for na presença de Deus, o seu dia sempre vai ser atribulado. E você vai estar sempre sozinho, meus filhos. Põe isso na mão de Deus e deixa Deus operar maravilhas, porque Deus opera maravilha na vida dos seus, meus amados irmãos. Meus amados, vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo de Deus. Eu quero falar, como nós vemos aqui nesta noite, sobre Paulo, eu vou olhar sobre Pedro. Creia nesse Deus, creia nesse Deus, creia nesse Deus, põe a tua vida nas mãos de Deus. A preocupação que você está tendo, para Deus não é nada. Mas creia, põe a tua vida nas mãos de Deus. Dobra o teu joelho cedo e fala, Deus, eis-me aqui, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Eu vou passar lá, eu vou enfrentar, e você vai ser vencedor. Mas isso na presença de Deus. Meus amados, Pedro estava tranquilo. Pedro estava lá, fazendo o que ele gostava. Pegando a rede dele lá indo para o mar da Galileia, o mar de Tiberíades ali. E ele jogava a rede dele, soltava a rede dele lá. Quando ele voltava, ele trazia os peixinhos dele, feliz, ele ia lá comercializar o peixinho dele. Ele levava o peixe para vender e ganhava o seu sustento. A vida de Pedro estava bom. Nós não vemos Pedro reclamando da vida dele, até que Jesus passou lá, virou para Pedro e falou, Pedrão, vem cá, Pedro. Larga tudo isso daí. E vem, porque eu vos farei pescador de almas. E Pedro largou a rede ali. E nós vemos, meus amados irmãos, que durante os anos que ele passou na presença de Jesus Cristo, os 3 anos ali, não vemos mais Pedro voltando a jogar a rede. Mas assim que Jesus foi crucificado, a primeira coisa que Pedro fez, ele foi voltar a pescar. Em outras palavras, enquanto ele estava na presença de Jesus, enquanto Jesus estava na terra, enquanto Jesus estava no seu ministério terreno, Pedro não precisou pescar, ele caminhava ao lado de Jesus. Por que Jesus chamou Pedro? E eu vou falar somente de Pedro hoje. Porque, meus amados, Jesus escolheu a ele para ser o seguidor dele, ser aquela pessoa que vai caminhar ao lado de Jesus, para ver aquilo que Jesus ia fazer. Meus amados, Pedro, durante 3 anos, ele viu o nosso Jesus Cristo ensinando as leis. Ele viu o nosso Jesus Cristo pregando o Evangelho. Durante 3 anos, ele viu Jesus curando os enfermos. Durante 3 anos, Pedro muitas vezes dormiu no chão, no mato, não numa cama. Durante 3 anos, eles caminharam muitas vezes em meio ao deserto. Não foi em carro luxuoso, não foi, meus amados, de ônibus, não foi de van, foi a pé. Acredito, meus amados, que muitas vezes eles passaram sede, passaram fome, mas estavam lá de Jesus. Meus amados, Jesus, ele preparou 12 homens para ser apóstolos de Jesus. Eles iniciaram como seguidores, depois se tornaram apóstolos. O que significa a palavra apóstolos? Após significa depois.
Jesus caminhou 3 anos ao lado desses homens, e Pedro foi um dos principais, preparando ele para que depois, para o após Cristo Jesus. Para quê? Para que eles, meus amados irmãos, fossem apóstolos, testemunhas do que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, fez na terra. Então veja bem, meus amados irmãos, Pedro, ele caminhou com o nosso Jesus Cristo aproximadamente 3 anos, um pouco mais. Quando Jesus foi crucificado, ou melhor, quando Jesus foi preso, ali no Monte das Oliveiras, nós conhecemos essa passagem. Quando Pedro, meus amados, viu os soldados vindo buscar a Jesus, Pedro se enfureceu. Ele ficou bravo. Você imagine o caráter, a índole desse rapaz, chamado Pedro. Porque quando, meus amados, vieram buscar Jesus Cristo, a Bíblia nos fala que ele sacou, lançou mão da espada e partiu para cima do soldado. Então você veja bem, ele caminhando ao lado de Jesus, ele sendo um homem que estava ao lado, vendo o que Jesus estava fazendo, ainda assim, ele andava com a espada assim. Quando vieram buscar Jesus, Pedro falou, não, Jesus ninguém vai levar. E foi para a luta. Jesus falou, não, Pedro, calma, Pedro. Calma, Pedro, porque que com a espada ferir, com a espada será ferido. Pedro guardou a espada, o nosso Jesus Cristo foi lá, pegou a orelha daquele rapaz a qual Pedro havia atacado, deu uma espada para matar o soldado. De alguma maneira, cortou somente a orelha desse rapaz. Servo chamado Malco. Jesus provavelmente pegou no chão, procurou no escuro, porque estava no jardim do Getsemane, não havia luz. Jesus deve ter procurado pegar aquela orelha e colocou novamente no lugar, e essa orelha ficou sã novamente. Vejamos bem, o rapaz que veio buscar Jesus para prender, foi atacado por Pedro, perdeu a orelha, Jesus foi lá, pegou a orelha, colocou no lugar e curou novamente a orelha daquela pessoa que veio contra ele. Quando fala assim para você amar o seu inimigo, nós devemos fazer como Jesus fez. Ele sempre amou os seus inimigos. Pedro, meus amados irmãos, agora envergonhado, vendo Jesus sendo levado pelos soldados ali até o sumo sacerdote, curioso, ele começou a seguir de longe, ele não quis ir junto de Jesus. Porque se ele fosse junto de Jesus, ele seria preso. Ele era corajoso com a espada na mão, porém sem a espada ele ficava com medo. Ele falou, se eu for com Jesus eu vou ser preso. Então eu vou ficar olhando de longe. E assim foi, meus amados, quando ele foi levado ali até a casa do sumo sacerdote, Pedro, meus amados irmãos, ele ficou de longe. Nos diz a Bíblia que tinha ali um pessoal reunido em torno de uma fogueira ali se esquentando de alguma forma. Alguém olhou para ele, escuta, você é um dos seguidores de Jesus? Eu não sei quem é. O pastor da pessoa falou, mas as tuas vestes denunciam, você é igualzinho dos que andam com ele. Não, eu não. Acabou a coragem do homem. Porque o medo, ele se sobrepõe à coragem. Quando você está sozinho, meus queridos. Quando nós estamos sozinhos, nós não somos bravos. Nós não somos, vamos dizer assim, marcão. Mas se nós estivermos preparados de algum jeito, agora eu sou bom. Pode vir para cima que agora você vai ver só. E Pedro estava se preparando, ele negou Jesus. Tanto que quando Jesus foi crucificado, ele se sentiu derrotado e voltou novamente a pescar. E Jesus, meus amados, depois de ressurreto, depois de ressuscitar, depois, meus amados, dos 3 dias, a qual ele passou na tumba, ele ressuscitou, ele foi atrás de Pedro. Ele foi conversar com Pedro. Ele foi conversar com João. Ele conversou com as mulheres. Ele conversou com os servos ao caminho de Emaús. Ele ficou, meus amados, depois da morte, depois de ele ressuscitar, ele ficou aproximadamente 40 dias
tendo contato com os seus apóstolos. Para quê, meus amados irmãos? Porque os apóstolos é o que a gente chama de alegria da conversão. O primeiro amor. Quando a gente aceita Jesus, irmão, não é, pastor? É uma alegria, uma coisa tão boa, tão gostosa. Mas vai passando os dias, começa a vir os problemas, começa a vir as perseguições, começa a vir as dificuldades, e eu começo a esfriar. Pedro esfriou tanto que ele voltou para pescar. Ele esqueceu do chamado que ele tinha pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, vem que eu o farei pescador de almas, pescador de homens, pescador de vidas. Pedro já nem se lembrava mais. E Deus está falando aqui nesta noite para nós lembrarmos do nosso primeiro amor, da nossa conversão, do dia que nós aceitamos nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que você falou para ele naquele dia, a alegria que você sentia, que nós sentimos. Aí Deus foi lá e voltou novamente em Pedro e falou: vem cá, Pedro, você já esqueceu do que eu falei para você, Pedro? Eu estou aqui, Pedro. Eu ressuscitei. Vocês não entenderam o que eu falei para vocês, que eu ia voltar? Jesus começou a conversar com esses homens novamente, meus amados irmãos. Os dois apóstolos que estavam ao caminho de Emaús, eles iam conversando acerca de Jesus Cristo ter sido morto. Acabou toda a nossa esperança. A gente tinha tanta alegria, a gente tinha tanta esperança nas palavras daquele homem. Ele curou tantas pessoas, ele matou a fome de tantas pessoas. Jesus se aproximou deles e falou: o que vocês estão falando? Ué, você é algum forasteiro? Quando você vem, você não ouviu falar o que tem acontecido em Jerusalém? E eles foram conversando, meus amados irmãos, até chegar no lugar que eles iam ficar. Jesus fez que ir embora e falou: não, passa conosco à noite. Quando Jesus entrou dentro, meus amados irmãos, daquela casa que eles iam ficar, ele pegou o pão, meus amados. Ele partiu, quando ele partiu, os olhos daqueles dois apóstolos, eles começaram a enxergar e ver quem era que estava ao lado deles. Deus nunca vai abandonar nenhum de nós. O nosso Senhor Jesus Cristo jamais vai abandonar qualquer um de nós. Nem que ele tenha que partir o pão para você enxergar que ele é na tua vida, você vai enxergar e ver que Deus e Jesus Cristo está junto de ti, está junto de nós, meus amados. Jesus ficou aproximadamente 40 dias, meus amados, com os apóstolos. Ele virou para os apóstolos e falou: olha, eu vou subir para o Pai, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Meus amados, Jesus ele foi morto na festa da Páscoa. Parece até coincidência dizer assim: olha, Jesus foi morto na Páscoa. A Páscoa foi instituída lá no deserto, lá no Egito, para que o povo fosse liberto, para que o povo pudesse sair do Egito. E vemos que eles tinham que matar ali um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta para que o anjo da morte passasse por aquela casa e não matasse o primogênito. Coincidentemente, meus amados, Jesus ele foi crucificado naquilo que nós chamamos Sexta-feira Santa. Jesus passou o sábado sepultado. Quando foi no domingo de Páscoa, ele ressuscitou. E nós vemos, irmãos, que ele ressuscitou para quê? Para nos dar liberdade, meus queridos. Assim como aquele cordeiro que morreu, o seu sangue foi aspergido entre as portas dos umbrais. Ele deu liberdade, aliás, ele deu liberdade, sim, ele protegeu todos os primogênitos daquela casa que não morressem. Jesus, ele ressuscitou para que nenhum de nós viéssemos morrer também, meus amados. Hoje nós somos protegidos pelo sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, meus queridos. Meus amados, Jesus ressuscitado, ele ficou 40 dias entre os apóstolos.
Ele voltou para o Pai, mas falou: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Meus amados, passaram-se 10 dias desde a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando foi no 10º dia da sua subida aos céus, ou 50 dias após a Páscoa, a Bíblia nos fala que eles estavam reunidos para a festa de Pentecostes. Meus amados, da Páscoa era uma festa. Depois da Páscoa, 50 dias depois, o povo judeu tinha como de costume comemorar o Pentecostes, que coincidentemente, Pentecostes significa penta, significa 50 dias após a Páscoa. Meus amados, o que vinha a ser a festa de Pentecostes para o povo judeu? A festa de Pentecostes do povo judeu, ele vinha a ser uma festa porque estavam iniciando o período da colheita da cevada e durava, meus amados irmãos, 50 dias até a colheita do trigo, meus queridos. Pensa bem uma coisa. Jesus ele escolheu uma festa para encher o povo com o Espírito Santo de Deus. Hoje nós conhecemos assim, Pentecostes, a gente fala assim, é a descida do Espírito Santo de Deus, nós vamos chegar lá. Mas Pentecostes significa 50 dias depois da Páscoa, 50 dias de festa, de colheita. Meus amados, aí vão dizer assim, poxa vida, foi coincidência Jesus morrer na Páscoa? Não, não foi coincidência. Porque, como João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o Cordeiro de Deus, ele foi o Cordeiro de Deus. E vale lembrar, meus amados irmãos, que a gente fala assim, Jesus é o Cordeiro de Deus, quando ele foi crucificado. Mas Jesus, quando ele ressuscitou, quando ele levantou ali daquela tumba, quando ele saiu, ele removeu aquela pedra e ele saiu lá de dentro, ele não era mais um Cordeiro de Deus, agora ele é o leão da tribo de Judá, meus amados irmãos, aquele que não tem quem vença, nem mesmo a morte vence ao nosso Senhor Jesus, porque de Cordeiro ele passou a ser o leão da tribo de Judá. E Jesus escolhe uma festa em que o povo estava reunido. Pessoas do mundo inteiro vinham para se ajuntar em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Meus amados irmãos, quando estava todo mundo reunido ali, a Bíblia nos fala, como foi lido pelo pastor Valdex, assim como no dia da festa, estava reunido todo aquele povo. Aquele povo estava reunido, meus amados irmãos. E a Bíblia nos fala que foi vista sobre aquele povo, descendo do céu, uma rajada de fogo, meus amados. Imagine nós vemos fogo subindo. Se você colocar fogo no mato, se colocar fogo numa lenha, você fazer uma fogueira, você vai ver o fogo, aquela labareda. Eles começaram a enxergar, meus amados, labaredas descendo do céu. E a Bíblia nos fala que era como língua de fogo repartida, ou seja, eram pedaços separados, pequenos. E que esses pedaços, essas labaredas, desceram sobre as pessoas que estavam ali, meus amados irmãos. Eu não sei dizer para você quantas pessoas foram batizadas naquele dia com essas línguas, meus amados irmãos, de fogo, que representavam o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia nos diz o seguinte, meus amados irmãos, que quando essas pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus por intermédio dessas línguas, como que de fogo, meus amados irmãos, ali, elas começaram a falar em línguas diferentes da qual elas falavam, meus amados irmãos. E como era uma festa, estavam muitas pessoas reunidas ali em Jerusalém, pessoas praticamente do mundo, daquela época, o mundo todo tinha pessoas, eles começaram a imaginar, como se fosse hoje o americano, mas fulano que está falando na minha língua, ele não é brasileiro? O japonês veio, mas escuta, não é, mas está falando japonês por quê? E eles começaram, meus amados irmãos, ver pessoas falando na própria língua de origem deles.
E eles começaram, meus amados, agora a achar que essas pessoas estavam cheias de mocho, cheias de bebida, estavam embriagadas. Meus amados, aquele homem, Pedro, que estava pescando, Jesus chamou e levou ele a passar 3 anos com ele. E no dia em que Jesus foi preso, ele pegou a sua espada e atacou o servo ali do sumo sacerdote. Aquele que se escondeu negou a Jesus. Aquele que voltou a pescar e Jesus foi buscar ele lá novamente. Meus amados, aquele homem de caráter forte, quando ele ouviu as pessoas dizendo assim: olha, estão tudo bêbado, olha a festa deles aí agora, eles ficam bebendo e ficam fazendo essa bagunça, essa algazarra. Agora Pedro, meus amados, não lançou mão da espada. Ele não pegou a espada. Ele não se escondeu também. Mas ele pegou aquilo que Deus derramou sobre ele, a autoridade do Espírito Santo de Deus. Ele levantou e falou: olha, o que vocês estão vendo hoje não são pessoas embriagadas, mas são pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos. Aleluia. Pedro levantou e começou a falar. Agora Pedro não tinha mais vergonha de dizer que ele era um servo de Deus, que ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Mas ele começou, meus irmãos, a pregoar a palavra de Deus. Foi o que nós vimos. Isso está se cumprindo a palavra a qual foi dita pelo profeta Joel, meus amados irmãos. Aleluia. Quero dizer uma coisa para você: o que Deus falou na tua vida, não importa há quanto tempo Ele falou, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, meus amados irmãos, porque Ele falou para Joel, cumpriu lá no Novo Testamento, meus queridos irmãos. Mas Deus não joga por terra a sua palavra. O que Deus falou para você, Deus vai cumprir. Mas fica cheio do Espírito Santo de Deus. Faça como Pedro fez. Levanta e prega este evangelho maravilhoso, meus amigos, porque Deus tem nos ungido, Deus tem nos capacitado, Deus tem nos feito homens e mulheres cheias de poder de Deus para vivermos e vencermos este mundo, meus queridos irmãos. Quero passar, meus amados, vamos fazer uma oração todos juntos, meus queridos irmãos. Fiquem em pé, por favor. No próximo culto, Deus permitindo, nós estaremos falando um pouco mais sobre o poder do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Meus amados, quero que você faça uma reflexão, você voltando para a sua casa, isso vindo da parte de Deus. Faça uma reflexão sobre a sua vida antes de conhecer a Jesus e a sua vida depois de conhecer ao nosso Senhor Jesus. Mudou alguma coisa? Se você fala assim, não mudou nada, porque está lhe faltando fé, está lhe faltando confiança neste Deus que nós servimos, assim como fez Pedro. Mas quero dizer uma coisa para você: se você dizer assim, não mudou nada, eu quero que você abra o teu coração, a tua vida, para receber o Espírito Santo de Deus. Ele vai fazer você ver que existe coisa muito diferente do que você está vivendo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos transforma. Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, meus amados irmãos. E transforma a vida de cada um de nós, meus amados. Vamos orar, meus queridos, falar com Deus nesse momento, meus queridos. Conhece na presença de Deus, abre o teu coração e diga: Senhor, eu quero ser cada dia mais cheio do teu Espírito Santo, Senhor. Unja-me, Senhor Deus, encha-me do teu Espírito Santo. Capacita-me, Senhor Deus, com o teu poder. Abra a tua boca para Deus e fale com Deus. Busque esse Deus maravilhoso. Você vai ver o que Deus vai fazer no meio de cada um de nós.